Bom dia, galera. Bom dia, meus amigos, queridos internautas de todo mundo. Um abraço para vocês. Estamos começando hoje mais um Papo Teológico, pela primeira vez com esse nome. Estamos mudando, evoluindo. Agora botei um jinglezinho aí para modificar. Tá? Então, bom dia a todos, um abraço. E o nosso tema de hoje será seitas e heresias. Hoje eu vou fazer o Hangout sozinho, assim, sem filho, né? Mas com vocês que estão nos acompanhando aí, um abraço para todos, Deus abençoe. Quero pedir desculpa pelo atraso aí de 8 minutos, problemas técnicos. Além dos engarrafamentos que eu enfrentei para chegar aqui, hoje foi mais difícil que os outros dias. E aí a internet não queria pegar, acontece, né? Então, por problemas técnicos também, filho não vai participar hoje do nosso Hangout, e nos falamos por telefone agora há pouco, e ele se mudou, está morando em outra casa, e o pessoal não foi instalar a internet dele ainda. Onde ele mora, na cidadezinha chamada Bernardino Batista, 3.000 e poucos habitantes só, eu nem sei se tem lan house lá. Então ele ia para a casa de outra pessoa para transmitir de lá, mas não deu certo, porque o pessoal da internet ficou de chegar mais ou menos nesse horário, aí ele não podia se ausentar de casa, enfim, meio que uma sinuca de bico aí. Mas vamos lá, nós vamos tocando aqui, meu Facebook está aberto, qualquer questão vocês podem falar comigo pelo Facebook, tá? Então nosso programa hoje, Seitas e Heresias, nosso papo teológico hoje sobre Seitas e Heresias, e eu quero começar lendo aqui uma passagem bíblica. Deixa eu abrir aqui. Passagem bíblica da epístola de Judas, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, tá, galera? Judas aqui, provavelmente o irmão do Senhor. Judas, aquela carta que fica antes do livro de Apocalipse, versículos 3 e 4, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Judas estava querendo escrever sobre um tema para os irmãos, mas se sentiu compelido e, com certeza, também guiado pelo Espírito Santo para escrever a respeito da luta pela fé. A luta para ajudar os irmãos a batalhar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, esse tema é muito relevante. Era relevante no primeiro século, é relevante agora, foi relevante nos 2000 anos de história da igreja, e até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, esse tema será relevante, seitas e heresias. Então, como não estou com filho hoje, eu quero descrever aqui começar descrevendo algumas características das religiões como um todo, né? Eu elaborei uma lista aqui. Então, em primeiro lugar, há mais religiões no mundo hoje do que se pode imaginar. Embora a maioria das pessoas não atente para isso, além do protestantismo, o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, as religiões monoteístas, vamos dizer assim, embora que o catolicismo não seja necessariamente monoteísta, porque eles dependem de outros intercessores além de Jesus Cristo, mas é oficialmente considerada como uma religião monoteísta. Há muitas outras religiões, muitas outras, no mundo inteiro. Então, há pessoas que adoram ratos, há pessoas que adoram animais como um todo, como no hinduísmo, vaca, rato, elefante, são alguns dos animais sagrados. Há uma religião, vocês lembram daquele filme Matrix, aquela sequência cinematográfica? Então, há uma religião que se baseia naquilo ali. Na verdade, o filme já foi baseado na própria religião. Então, eles negam que haja só esse mundo, fala de mundos paralelos e por aí vai. A cada religião
que as religiões indígenas também, aos animistas, aqueles que acreditam que os seres inanimados têm vida ou podem, a pessoa pode reencarnar como numa pedra, numa árvore e por aí vai. Depois, cada religião pensa que está certo ou que é a única correta. As religiões geralmente são exclusivistas. E o cristianismo é uma dessas religiões exclusivistas. Só que, além do testemunho das Escrituras, há o testemunho interno do Espírito Santo em cada cristão de que nós estamos servindo a Deus, de que esse é o único caminho que leva a Deus, este é o único caminho verdadeiro. Então, cada religião pensa que está certa, mas nós sabemos, pelo testemunho interno do Espírito Santo e pelo testemunho das Escrituras Sagradas, de que o cristianismo é a única religião correta. A maioria das religiões querem que todos sejam seus membros. Essa é outra realidade. A maioria das religiões são chamadas de proselitistas. Eu fui deixar minha esposa no trabalho agora há pouco e no caminho, pouco mais de uma hora e meia atrás, já tinha outro testemunho de Jeová, que eles têm um salão aqui pertinho de casa. Eles já estavam batendo nas portas, eles são tremendamente proselitistas. É uma das religiões mais proselitistas do nosso país, são os testemunhos de Jeová. As religiões possuem sacerdote ou líder espiritual. E geralmente esses sacerdotes usam uma roupa especial. Então é assim no catolicismo, com a batina, aquela coisa toda, a estola, o hábito das freiras. No judaísmo antigo era a roupa do sumo sacerdote, a roupa dos sacerdotes. Algumas igrejas evangélicas têm querendo trazer à tona de novo isso aí, né? Com as roupas do judaísmo antigo. E muitas igrejas, os irmãos pensam que a roupa certa para pregar é o paletó e a gravata. Para o homem e para a mulher é algo que seja equivalente. Então, não necessariamente, porque no cristianismo bíblico todos somos sacerdotes. E o Novo Testamento não exige uma roupa especial para os sacerdotes. Se exigisse, todo cristão teria que usar essa mesma roupa. E não há essa exigência, graças a Deus, né? As religiões influenciam a cosmovisão de seus membros, claro. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue, porque para eles o sangue é a vida. E a alma está no sangue, é uma confusão que eles fazem de uma interpretação bíblica errada de textos do Antigo Testamento. E aí eles fazem cirurgias, segundo eles, sem perda de sangue ou sem perda significativa de sangue, sem transfusão de sangue. E isso já deu muito o que falar. Eu lembro de uma família que era testemunha de Jeová, seguia essa religião, que morava na rua da minha bisavó lá em Campina Grande, no bairro São José. E um dos filhos deles adoeceu, precisou fazer a cirurgia, precisou de transfusão de sangue. Eles fizeram a cirurgia, autorizaram e deu o que falar lá no Salão do Reino, onde eles frequentavam, né? Mas as religiões influenciam a cosmovisão de seus membros. Há muito dinheiro envolvido nas religiões. A bola da vez agora é a questão da construção do chamado Templo de Salomão, lá da Igreja Universal, em São Paulo, né? Ontem mesmo, um senhor me perguntou minha opinião a respeito daquilo, e eu disse que é um absurdo, não tem fundamento, não há diretriz bíblica para aquilo, só fala da megalomania do seu líder, ou de Macedo, enfim. Então, há muito dinheiro envolvido nas religiões. Muitas dessas ocasiões de forma lícita e muitas outras de forma ilícita, como as investigações têm mostrado, né? A Polícia Federal, o Ministério Público tem investigado muitas das religiões. Aqui no Brasil, os protestantes são geralmente mal vistos, né? Aliás, uma pesquisa mostrou que 3 P's são as 3 classes mais desacreditadas do país. São os políticos, a polícia e os pastores. E em muitos desses casos não é sem motivo, tá? Infelizmente. Mas eu posso dizer, porque trabalho nesse meio, embora não seja pastor,
trabalho com muitos pastores e conheço muitas igrejas que a maioria dos pastores, a maioria, eu diria que em torno de 90% no mínimo, é uma maioria honesta, que negocia, que negocia não, que não tem problemas com isso, tá? Então há tesouraria na igreja, há pessoas, irmãos e irmãs gabaritados para isso, para administrar essas questões, mas há muito dinheiro envolvido nas religiões também, tá? Há muito poder que envolve os líderes. Esse é um outro aspecto das religiões como um todo. E esse poder que eu estou falando não é um poder necessariamente miraculoso para operar milagres e tal, mas um poder de influência. O que o líder fala influencia muito. Até naquele filme Cine Hollywood, filme brasileiro, que um filme até interessante, uma comédia brasileira, mostra que tem um pastor e um padre, e mostra como eles são influentes na cidade, né? E na cidadezinha do interior, o pastor ou o padre geralmente é a segunda ou terceira maior autoridade da cidade, né? Perdendo apenas para o prefeito, o delegado, aí geralmente vem o padre, né? Depois o pastor. E dependendo da cidade, essa ordem pode até ser invertida. Tem padre que manda mesmo na cidade e por aí vai. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque o que um líder espiritual fala é muito importante, é muito impactante na vida de muita gente. Há abuso de autoridade em todas as religiões, isso é inegável. Os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, escândalos financeiros e também de pedofilia envolvendo pastores, há abuso de autoridade em todas as religiões. Religiões que se metem até na vida sexual das famílias, determinando quantas vezes por semana ou por mês eles podem manter relacionamento sexual e mais. Eu conheço de perto igrejas evangélicas, vocês também devem conhecer, que os líderes é quem determinam quando o rapaz vai começar um namoro com a moça e por aí vai. Então, é algo totalmente sem base bíblica isso aí. Se querem seguir a Bíblia, nesse aspecto aí, que não era assim na época bíblica, então o cara tem que pagar um dote pro pai da moça. Quanto é que ela vale? Você olha assim, ela é bem bonitinha, leva 10 bois pro pai dela e leva ela para casa, pagou o dote. Mas ninguém quer fazer isso, porque a Bíblia não ensina que deve ser assim. A Bíblia só mostra que era assim no primeiro século. As diretrizes bíblicas para isso aí são as mesmas que qualquer outra, para tomar qualquer outra decisão importante da vida. Oração, ver se há padrões bíblicos para aquilo. No caso do namoro e do casamento, há sim padrões bíblicos. Os dois têm que ser cristãos. Um cristão não deve namorar com um incrédulo. Mesmo que você conheça 1000 exemplos aí de casos que a pessoa foi usada por Deus para salvar aquela vida e tudo mais, não é este o padrão bíblico. Deus usou de misericórdia nesses casos. E eu lhe diria 10 milhões de casos que deram errado. Vocês também conhecem. Muitas religiões possuem livros sagrados. No nosso caso, a Bíblia é o nosso livro sagrado. Agora eu tenho um pé atrás com isso aqui, tá? Com uma ressalva. Não com a Bíblia, é claro. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas com alguns protestantes que adotam outros livros que eles dizem que não são sagrados, mas que acreditam que aqueles livros têm mais ou menos a mesma autoridade que a Bíblia. Algumas confissões de fé histórica, algumas interpretações sobre a Bíblia. Gente, é tudo balela. Nenhum livro se equipara à Bíblia em termos de autoridade. Nenhum, tá? Então, se você diz que é cristão, que acredita na inspiração da Bíblia, na autoridade da Bíblia, na suficiência das Escrituras para a nossa vida, para a sua vida, e quer colocar outro livro para interpretar a Bíblia e tal, não. Não é um grupo que interpreta a Bíblia, não. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que nenhuma parte da profecia ou da Escritura como um todo é de particular elucidação ou interpretação. Isso quer dizer que não é o meu grupo religioso que interpreta a Bíblia. Não sou eu.
não é a minha igreja, a minha denominação, não é a linha teológica que eu sigo, independente de qual seja. Quem interpreta a Bíblia é toda a igreja cristã. Então, você que tem o hábito de ler apenas comentários bíblicos de uma mesma linha teológica, você está errado. Porque não é aquele grupo quem tem autoridade para interpretar a Bíblia. Quem tem autoridade para interpretar a Escritura são todos os cristãos de todas as épocas. Tá? Então Deus não deu essa autoridade para ninguém. O cristianismo não é o catolicismo, onde o Papa determina e acabou-se. Não. Então, é muito importante ter cuidado com isso. Algumas religiões são megalomaníacas, o islamismo, o catolicismo e, de certa forma, o protestantismo. Como é que é isso? O islamismo quer extinguir o judaísmo da face da terra. Por isso tem aqueles homens bomba e agora mulheres bombas também, né? O catolicismo foi dono de mais de metade da terra do mundo em algum momento da história. E o protestantismo precisa ter cuidado com isso também. Precisa ter cuidado para não se tornar uma religião megalomaníaca. Alguns líderes protestantes são sim megalomaníacos. Ed Macedo é um exemplo disso, com aquele templo de Salomão, vamos dizer assim, que ele construiu lá, e por aí vai. As religiões têm músicas especiais, tá? Isso aqui é uma problemática no nosso meio, porque alguns irmãos dizem que é pecado ouvir música que não seja de cunho religioso, cristão. E no primeiro século, o problema era a carne. O que o irmão pode comer, o que o irmão não pode comer. Em outras épocas, esse problema por outras coisas, roupa e tal. Em alguns lugares ainda hoje, roupas são um mito, né? Mulher pode ou não usar calça comprida e por aí vai. Isso tudo é besteira. Mas alguns acreditam que não pode se ouvir música se não for religiosa e tal. Então a gente precisa ter cuidado com os irmãos mais fracos na fé. Há religiões ou grupos religiosos para grupos distintos. Os essênios, por exemplo, um grupo religioso do primeiro século, era só para homens. Há religiões locais e religiões universais. Então há religiões que não pensam em expandir as suas ideias para o mundo inteiro, ficam só ali, mas há outras que pensam sim em expandir-se. Muitas religiões acreditam num lugar melhor depois da morte. Outras nem tanto, né? O Espiritismo, por exemplo, ensina que esse lugar melhor virá à medida que nós formos pessoas melhores. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa sincera sabe que a gente não é bom. A Bíblia mesmo mostra que os seus grandes personagens foram réus confessos disso aí. Abraão, exemplo de fé, mas um cara mentiroso. Jacó, que se tornou Israel, um camarada enganador. Davi, o grande rei da Bíblia, o grande rei do povo de Israel, adúltero, assassino, homicida premeditado, e por aí vai. Profetas se enganaram na Bíblia. Natã disse que era para Davi construir o templo, né? Quando Davi disse, olha, estou pensando em fazer isso. Depois ele volta lá e diz, não é assim não. Samuel, o primeiro profeta de Israel, se encantou com os filhos de Jessé, pensando que aquelas pessoas de boa aparência tinham porte de rei. Mas aí Deus falou para ele, olha Samuel, Deus não vê como o homem vê. O grande apóstolo Paulo, réu confesso também, né? O bem que eu quero fazer, não consigo. Então, ninguém será salvo por ser bom. À luz da Bíblia, nenhum de nós é bom. A gente pode ser bom para um vizinho, para a esposa, para os amigos, para a família, mas aos olhos de Deus somos pecaminosos. Somos pecadores. Porque Deus é perfeito e nós tremendamente imperfeitos. Então a gente não consegue satisfazer as exigências divinas. Por isso que a gente crê em Jesus Cristo e os méritos de Jesus são creditados a nós. E aí meio que por tabela a gente é salvo pela fé. Religião pode significar status em algumas circunstâncias. Na época dos primeiros séculos da Igreja Cristã, o imperador romano Constantino se declarou cristão. Se ele era ou não, isso está nas mãos de Deus. Mas aí
o império inteiro quis se tornar cristão. Até os 3 primeiros séculos da igreja, da história da igreja, ser cristão não dava status a ninguém, status social. Pelo contrário, era meio que assinar o atestado de óbito. Mas agora era a religião do imperador. Era a religião oficial do Estado. E o cara que não fosse visto como cristão era olhado meio que de lado. Então, em algumas circunstâncias, se declarar de determinada religião pode ser status. Isso tem se tornado um pouco assim aqui no Brasil, né? Muitos artistas em defasagem, cantores que não conseguem mais vender, se tornam cristãos, e aí Deus sabe a sinceridade do coração de cada um e querem conquistar o nosso público evangélico. Todas as religiões se reúnem para cultuar. Todas as religiões. Algumas religiões utilizam animais e sangue em seus rituais. Nem toda religião leva a Deus. Na verdade, somente uma religião leva a Deus. E não adianta dizer que o cristianismo não é uma religião, porque a própria Bíblia diz que é. Tiago diz que a religião pura, imaculada, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades e por aí vai. Então, é sim, o cristianismo é sim uma religião, mas não nos moldes das demais religiões. De que se você for daquela religião, você será salvo porque pertence à religião. Não. Ninguém é salvo porque pertence a religião alguma, mas somos salvos por causa da pessoa de Jesus Cristo. Neste aspecto, o Senhor Jesus não é uma religião, nenhum outro aspecto, na verdade. Ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Mas o cristianismo é sim uma religião, tá? Então não há como negar isso aí. Agora, visto essas 21 características das religiões, como é que a gente pode identificar uma seita? Como é que a gente pode combater uma seita e por aí vai? Bem, é importante ressaltar que a palavra seita nem sempre significou uma religião errada. Nem sempre, tá? Então, no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, o cristianismo é identificado como uma seita, a seita dos nazarenos. Então, uma seita é uma religião. A primeira definição de seita seria essa. Mas geralmente se pensa que seita é uma religião, a religião errada, ou as religiões erradas. E cada religião vê as demais como seita. Embora temos vivido uma época de pluralismo religioso, onde muitas religiões são aceitas, são vistas de bom grado, não é assim no frigir dos ovos, tá? Então, o catolicismo vê todas as outras religiões como seita. O protestantismo também, o islamismo também, e assim todas as religiões. Mas vamos falar de heresias, seitas e heresias pseudo-cristãs, aquelas que se intitulam como seitas, aliás, como religiões cristãs verdadeiras. Vamos lá. O Espiritismo. Vamos começar pelo Espiritismo. Eles dizem que são o Consolador. Aquele Consolador que Jesus prometeu, que nós sabemos que é o Espírito Santo, eles dizem que, na verdade, é o Espiritismo. É a doutrina espírita. É a doutrina de Allan Kardec. Não Allan Kardec, meu amigo, que está nos assistindo agora, mas Allan Kardec, o médico francês. Então, segundo eles, o Espiritismo é esse Consolador porque consola os que precisam desse consolo. O Espiritismo ensina a praticar boas obras, fazendo boas obras, sobretudo com os pobres, os mais necessitados, e aqueles que têm muita saudade dos seus entes queridos podem se comunicar de uma forma ou de outra por meio das sessões mediúnicas e por aí vai. O Espiritismo tem entrado na vida de muita gente nas escolas de ensino fundamental e médio, e por meio daquela chamada brincadeira do compasso. Gente, aquilo não tem nada de brincadeira, tá? Não tem nada de brincadeira. São feitas rezas,
e se invocam espíritos ali, e não são espíritos divinos, não são espíritos da parte de Deus, anjos bons. E nessas reuniões escolares, eu já participei de algumas, quando não era cristão, e eles identificaram minha data de nascimento e tal. Gente, até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Se o seu relógio não é que nem o meu digital, é um relógio analógico, de ponteiros, 2 vezes por dia ele vai dar a hora certa. Então, isso não tem nada demais. E o diabo tem alguns poderes de clarividência. Eu não sei como explicar isso, mas tem sim. Então, é bom ter cuidado com isso, é bom ter cuidado. Na verdade, o Consolador se refere a uma pessoa e não a um movimento. E é o Espírito Santo, este Consolador. As testemunhas de Jeová são uma dessas outras seitas pseudo-cristãs. Só que eles têm uma tradução bíblica totalmente equivocada. Nas primeiras traduções bíblicas da chamada Tradução do Novo Mundo, que é o nome da tradução bíblica deles, tinha o nome dos tradutores, mas agora não tem mais. Tem o nome da equipe da Sociedade Bíblica Torre de Vigia. Por que isso? Porque eles foram muito questionados em relação à qualidade da sua tradução. A tradução bíblica das Testemunhas de Jeová é totalmente equivocada. Foi feita por pessoas que não conhecem bem as línguas originais da Bíblia, sobretudo a língua grega. Enquanto eles negam a divindade de Jesus Cristo, eles negam que Jesus seja Deus, na própria Bíblia deles é possível contradizê-los, tá? Então, o Deus eterno do Antigo Testamento, que eles chamam de Jeová, também Jesus é identificado como o Deus eterno no Novo Testamento. E uma série de características que só caberia para Deus, Jesus aparece com essas características. Na semana que vem, eu quero ver melhor com o filho, com a participação de filho, sobre seitas e heresias do nosso meio, tidas por muitos como igrejas evangélicas, e práticas nada interessantes, nada bíblicas, como regressão mental para que haja o perdão, a cura da alma e por aí vai, a teologia da prosperidade e outras mais questões são ensinadas nas igrejas ditas evangélicas. Por hoje, eu quero ficar por aqui. Quero concluir apenas agradecendo a participação de vocês que estão vendo ao vivo. Agradecer vocês também que estão vendo esse vídeo posteriormente à gravação. E contamos com a presença de vocês toda quarta, das 10 às 10h30. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero apenas encerrar mandando aqui um abraço, um beijo para minha mãe, Verônica, que está completando mais um ano hoje. Um beijo, mamãe, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para o meu amigo Allan Kardec. Obrigado, Allan, pela arte lá. Marcelo, um abraço, Marcelo Félix. Um abraço também para o meu amigo Márcio Ítalo. Que o Senhor nos abençoe. Até quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Um abraço a todos, pessoal. Deus abençoe.